floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só igreja, só igreja. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Saudado seja o teu santo. Não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira. Ainda que os teus olhos carnais não consigam enxergar, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ainda que não floresça, nós sabemos que está no controle da minha e da tua vida. Adore ao Senhor, independente da situação, independente da situação. Adore ao Senhor nesta noite. Entregue a tua adoração neste início de ano. Entregue a tua vida ao Senhor. É Ele que se responsabiliza de operar o milagre. Aleluia. Por toda a minha vida. Aleluia. Independente da dor, adore ao Senhor. Ó Senhor, te louvar. Independente do dia mau, adore ao Senhor. Aleluia. Pois meu fôlego é tua vida. Aleluia. Declare ao Senhor nesta noite. E nunca me cansarei. Declare ao Senhor com a tua alma nesta noite. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova, aleluia, Jesus, e me leva até o céu. Chave, fogo e terremoto, glória, vento forte que passou. aleluia. Já vivi tantos perigos, Aleluia. mas tua voz me acalmou. Aleluia. Ele está acalmando o teu coração nesta noite. E tu dá ordem às estrelas. É Ele quem dá ordem nesta noite. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aleluia. No teu colo altíssimo.
que se acalmar. Se acalma. É a voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias. Não há nada que fique de pé diante do Senhor. Já foi falado nesta noite, neste lugar. A ordem do Senhor é para que você venha marchar, é para que você venha prosseguir, porque quem está no controle dos teus dias é Ele. Aleluia. Não há ferrolho, Não importa que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há velho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade ela se acalma, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias. Nós estamos guardados debaixo das mãos do Senhor. Aleluia, Ele tem guardado a nossa casa, a nossa família. Aleluia, Tu és fiel, Jesus. repreendo nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. E eu ordeno que haja vida. Eu ordeno Bem sei eu que o Satanás decretou que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. me chamou. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quem disse que não sai? Quem falou? Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se
frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Deus está nesse lugar. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Há uma unção sobre esta casa. Há uma unção que foi liberada sobre este lugar. Aonde Jesus entra, algo tem que acontecer. Você não sairá daqui da forma que você entrou.
Deus está derramando sobre a sua vida uma nova unção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu profetizo sobre a tua casa que a salvação chegará até a tua casa. A salvação chegará até a tua casa, minha irmã. Grande é a peleja, grande é a luta, mas o Senhor dos exércitos é contigo. As tuas lágrimas Deus. Aleluia, meus irmãos. Continue de pé. Aleluia, nós entraremos na palavra do Senhor. Eu gostaria de chamar aqui o evangelista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Jesus está curando nessa noite. Jesus está curando pessoas nessa noite. Haverá testemunhos. Deus está curando pessoas nessa noite. Deus está curando. Deus está nesse lugar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, eu continuo na Tua presença, Senhor. E eu te peço nessa noite, Pai, usa o Teu Filho. Usa o teu servo poderosamente, como o Senhor sempre tem usado. Está aqui o teu vaso, Senhor. Está aqui o teu vaso, Senhor, com o coração aberto, para transmitir aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas o que o Senhor tem para falar com a tua igreja nessa noite. Continua usando o teu vaso nessa noite, Senhor, porque aqui tem pessoas com o coração aberto. Senhor, está aqui com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, para ser alimentado pela Tua palavra. Usa o Teu servo. Repreenda agora, Senhor, toda ação do inferno contra a vida do Teu Filho, que queira paralisar ele nessa noite. Que haja cobertura do Teu sangue sobre esta igreja, que haja cobertura do Teu sangue sobre as nossas vidas. Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, abra a sua Bíblia. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Maciel, a sua esposa, e de todos que se encontram aqui na casa de Deus. Quem trouxe a Bíblia Sagrada já achou, diz amém. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o sonho de Davi era construir uma casa para Deus. Só que Deus não permitiu que Davi construísse esta casa. Deus disse para ele: tu não edificarás uma casa para mim, mas sim o teu filho, porque derramaste muito sangue. Deus cumpre com a promessa. Salomão vai edificar e levantar a casa do Senhor. No capítulo 7, versículo 1, quando acabou a casa do Senhor, ele vai orar. E quando ele ora, o fogo cai do céu, consumiu os holocaustos, e a glória do Senhor encheu a casa. Salomão vai oferecer alguns sacrifícios, 20.000 bois e 120.000 ovelhas, como sacrifício em forma de adoração ao Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Salomão acabou de consagrar a casa do Senhor, de oferecer os holocaustos em adoração a Deus, a Bíblia diz que Salomão vai dormir. O capítulo 7, versículo 11, está escrito: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou, ou seja, ele prosperou em todo o seu trabalho. Sabe por que Salomão prosperou em todo o seu trabalho? Está aqui na Bíblia. Só que às vezes nós passa desapercebido. Está escrito que Salomão acabou a casa do Senhor e depois a casa do rei. Vou pegar de novo. Salomão acabou a casa do Senhor e depois a casa do rei. Salomão, ao construir em primeiro lugar a casa do Senhor, em segundo lugar a casa do rei, Salomão está dizendo assim, nas suas atitudes: eu estou colocando em primeiro lugar as coisas de Deus e depois as minhas coisas na terra. E eu nunca vi alguém que coloque em primeiro lugar as coisas de Deus e não prosperar em qualquer projeto que for fazer aqui na terra. Quem coloca primeiramente as coisas de Deus, pode colocar nas mãos de Deus o teu projeto que você vai prosperar. Se é pedreiro, vai fechar negócio. Se tem vontade de abrir uma loja, pode abrir, porque Deus vai prosperar. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Versículo 13. Se eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu ordenar os corvos para que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, só tem uma forma de a terra ser curada. Só tem um jeito de a terra ser curada. Só tem um jeito do céu voltar a se abrir. Só tem um jeito de eu repreender os gafanhotos. Só tem um jeito de eu repreender a peste. Como? Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus está dizendo que quando Ele fechar o céu, quando Ele enviar o gafanhoto para que consuma o fruto da terra, quando Ele enviar a peste entre o povo, Deus está dizendo: não adianta correr atrás de benzedeira, não adianta correr atrás de advogado, não adianta correr atrás de remédio,
Não adianta correr atrás de dinheiro, não adianta correr atrás de empresário. Só tem uma forma de eu voltar a abrir o céu, repreender o gafanhoto e repreender as pestes. Como? Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Deus vai mostrar a dificuldade, mas também vai mostrar para Salomão como vencer a dificuldade. Deus vai colocar 4 coisas que o povo tinha que fazer para que Deus abrisse o céu. A primeira, se humilhar. Deus disse: se meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, Deus está dizendo: eu vou abrir o céu, repreenderei o devorador e repreenderei a peste entre o meu povo. A palavra se humilhar significa total dependência de Deus. Se humilhar significa reconhecer quando eu erro contra Deus e reconhecer quando eu erro contra o meu irmão. Quem não é humilde não reconhece quando erra. Quem não é humilde não reconhece quando falha. Mas quem é humilde reconhece quando erra. Andar humildemente perante o Todo-Poderoso é se humilhar diante de Deus. Significa total dependência de Deus. É a pessoa reconhecer: Deus, eu estou aqui por causa do Senhor. Deus, eu prosperei por causa do Senhor. Deus, eu consegui por causa do Senhor. Deus, eu só cheguei por causa do Senhor. Isso é o se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É quando eu reconheço os meus erros. É quando eu reconheço a minha total dependência de Deus. É quando eu sei que eu prosperei, não foi por causa da minha inteligência, não foi por causa do dinheiro que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, das amizades que eu tenho. É reconhecer que eu só cheguei porque Deus me impulsionou. É reconhecer que eu só cheguei porque Deus está comigo. É reconhecer que eu só cheguei porque o Todo-Poderoso abriu o caminho para eu passar. Isso é se humilhar diante de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que tem gente que pensa que só chegou em algum lugar pelo seu intelecto, pelo seu pensamento, pela sua graduação, pela sua inteligência, pelo seu dinheiro. Tem gente que chega em um patamar e não atribui a honra a Deus. Ele pensa que ele chegou pela sua força. Ele pensa que ele chegou porque ele é inteligente. Ele pensa que ele chegou porque tem amigos. Ele pensa que ele chegou pelas amizades que tem. Ele não atribui a Deus dizendo: Deus, eu só cheguei porque o Senhor abriu o caminho e a porta para mim entrar. Isso é se humilhar na presença de Deus. É mostrar total dependência do Todo-Poderoso. Se o meu povo se humilhar, depender de mim, depender da minha obra, depender da minha misericórdia. E o que mais Deus coloca na Bíblia Sagrada uma coisa que Deus pede para o seu povo, é que eles andem humildemente perante o Senhor. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, Deus vai dizer através do profeta Miqueias: o Senhor te fez o que é bom, ó homem. E o que é que ele pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Andar humilde, se humilhar na presença de Deus, não é o pedido do homem, é um pedido de Deus. Não é um pedido da terra, é um pedido do céu. Não é um pedido que vem de baixo, é um pedido que vem de cima. Quem pede para o homem andar humildemente, se humilhar na presença de Deus, não é o pastor da igreja, não é o bispo, não é o apóstolo, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O apóstolo Pedro, sabendo desse mandamento, ele vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 6:
humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Louvado seja Deus. Quem se humilha, obedece o mandamento. Quem se humilha, Deus exalta no tempo oportuno. A Bíblia, ela me ensina que existe duas formas de se humilhar perante Deus. A primeira forma é com as minhas palavras. Quando eu digo que a minha forma de se humilhar perante Deus é com as minhas palavras, eu lembro em Lucas 18:9. A Bíblia vai dizer que Jesus conta uma parábola dizendo: 2 homens subiam ao templo para orar. Um é fariseu, o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, olhava para o alto e dizia: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, adúlteros e roubadores. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E nem sou como esse publicano. A Bíblia diz que o publicano fez ao contrário. O publicano, estando em pé, não ousava olhar para o céu, batia no peito e com suas palavras se humilhava, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Jesus vai contar a parábola dizendo: quem foi que desceu justificado para a sua casa? Não foi o fariseu, foi o publicano, porque a gente também se humilha com as nossas palavras. A segunda forma de se humilhar perante Deus é com as nossas atitudes. Lembra do filho pródigo que pega tudo quanto tem, vai para uma terra distante, lá ele gasta com as meretrizes, ele procura um emprego na terra onde ele estava, deram um emprego para ele para cuidar de porcos. Ele desejava comer as alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada, até que um dia ele caiu em si. E ele pensou: na casa de meu pai há pão e fartura, e eu aqui passando fome. Ele vai se humilhar agora: levantar-me-eis e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Se humilha com as suas atitudes. 2 formas de se humilhar perante Deus: primeiro, com as palavras; depois, com as atitudes. Não adianta só se humilhar com palavra, mas tem que se humilhar com as atitudes. Eu posso dizer que eu errei, eu posso dizer que eu falhei, mas se nas minhas atitudes eu continuar, isso não é humilhação. É Deus está dizendo: se humilhe com as tuas palavras, dizendo: eu errei, eu pequei, eu falhei, mas também com as atitudes: eu mudo e eu mudo. E aí Deus abençoará a tua vida. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Deus está dizendo que a forma de se humilhar é com palavra e com atitude. Não somente com palavras, mas também com atitude. Agora, tem uma coisa que chama a atenção de Deus aqui na terra, é a humilhação. A humilhação é algo que chama a atenção de Deus na terra. Quando um homem se humilha diante de Deus, Deus se levanta do trono, Deus muda decreto, Deus faz acontecer, Deus abre cova, Deus repreende o mal. A Bíblia diz que quando Acabe e Jezabel tomou a vinha de Nabote por injustiça, Deus vai usar o profeta Elias. E o profeta Elias vai com 4 sentenças até Acabe. A primeira sentença é: assim diz o Senhor, Acabe, aonde lamber o sangue de Nabote, lamberão também o teu. A segunda sentença: trarei o mal sobre ti. Terceira sentença: arrancarei de ti todo o homem. Quarta sentença, ele vai dizer: arrancarei toda a tua posteridade. Quinta sentença: farei com a tua casa como eu fiz com a casa de Jeroboão. Olha só que como a humilhação diante de Deus chama a sua atenção. O decreto está dado, o decreto foi confirmado, mas a Bíblia diz que quando Acabe ouve esse decreto, no capítulo 21, versículo 27 de 1 Reis, a Bíblia diz que Acabe rasga suas vestes, se cobre de pano de saco,
dorme em saco e anda em jejum. A Bíblia diz que isso chamou a atenção de Deus, e Deus vai falar com Elias dizendo: viste que Acabe se humilha perante mim? Vai lá falar para ele, porque ele se humilha perante mim, eu não trarei esse mal nos seus dias, mas somente no dia do seu filho. Ou seja, o decreto que Deus tinha decretado, por causa da humilhação de Acabe perante Deus, Deus disse: a partir de hoje eu tiro esse decreto e ele vai viver em abundância na minha presença. A humilhação faz Deus mudar decreto na terra. A humilhação faz Deus repreender decreto na terra. Não há decreto que o homem lance contra nós, que se nós se humilhar perante Deus, Deus não repreende, Deus não joga por terra. Deus está dizendo aqui que se alguém se humilhar diante de Deus, Deus ele está dizendo: assim como o decreto eu revoguei, Deus vai fazer revogar decreto na tua casa, na tua vida, no teu ministério e na tua família. Se humilhar na presença de Deus. Quem se humilha, o céu se abre. Quem se humilha, Deus repreende o devorador do fruto da terra. Deixa eu explicar isso aqui. Deus está dizendo: eu vou fechar o céu. Se o céu se fechar, não vem chuva. Se não vier chuva, a terra não brota. Se a terra não brotar, não tem fruta para nós se alimentar. Não tem fruta para nós, aleluia, alimentar os nossos filhos e colocar na nossa mesa. Ou seja, não tem alimento. A fome, a seca bate na nossa casa. Segunda coisa, os gafanhotos consumiriam o fruto da terra. Tudo que Israel plantava, e quando crescesse, antes de Israel colher o fruto para colocar na mesa, os gafanhotos devorariam. Era uma fome extrema. Terceira, a peste entre o meu povo. São doenças que remédio não cura, são doenças que benzedeira não dá jeito, são doenças que somente Jeová pode curar. Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando o céu se fechar, quando o gafanhoto consumir a terra e quando a peste entrar, se eu olhar do céu e ver alguém se humilhando na terra, eu tenho prazer de abrir o céu que estava fechado, repreender o devorador que devorava e repreender a peste entre o meu povo. A humilhação é uma atitude poderosa perante o Deus que fez os céus e a terra. Se humilhar, reconhecer total dependência de Deus. Andar humildemente, reconhecer quando erra contra Deus e contra o irmão. Quem não reconhece o erro não é humilde. Se errou e não reconheceu, não é humilde. E eu tenho uma palavra de Deus aqui. Em Tiago está escrito: Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem é soberbo não prospera. Quem é soberbo não vai para frente. Agora, quando Deus olha do céu para a terra e vê alguém que se humilha e reconhece quando erra, se prepara, que Deus está de olho em você e Deus vai abrir o céu que está fechado. Segunda coisa que Deus pede para o povo fazer para abrir o céu: orar. O que significa oração? Oração é um diálogo que o homem tem com Deus. E orar não precisa ser com formalidade. Oração tem que ser uma oração sincera. Falar com Deus é mais que palavra. Não precisa enfeitar. Fala palavra bonita. Palavras bem colocadas. Não. Oração que chama a atenção de Deus é oração que vem do coração. Se não souber falar Jesus e Jesus, fala Jesus, mas fala de coração.
Orar é falar com Deus, sem formalidade, sem enfeite, sem pincelar, sem palavra bonita. Deus está dizendo assim: meu povo orar. Só que não é qualquer oração. É oração que vem de dentro. Oração que vem da alma. E oração que vem da alma, ninguém fala bonito. Oração que vem da alma, ninguém enfeita. Oração que vem da alma, não coloca palavras bem colocadas. Quando a pessoa ora de coração, ele ora falando como se estivesse falando com o seu companheiro. Ele fala o que vem do coração, sem formalidade, sem colocar palavras bonitas. Quando a gente ora de coração, a gente fala do jeito que vem na mente, a gente fala. E é essa oração sincera que move a mão de Deus. Tem gente que fala: eu não sei orar. Sabe sim. Meu pai, ele sentava debaixo de uma árvore e dizia: meu Deus, estou sem emprego, estou sem trabalho, abre uma porta, me dá uma direção. Oração simples e sincera. Era descer do morro, a porta estava aberta lá embaixo. É oração sincera. Agora, orar não é mandamento da terra, oração é mandamento do céu. Em Lucas 18:1, Jesus vai contar uma parábola do dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. É dever de orar. O apóstolo Paulo vai confirmar isso em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então a oração é o mandamento de Deus. É Deus que insiste para o povo orar. É Deus que insiste para o povo clamar. É Deus que insiste para o povo falar com Deus. Às vezes nós oramos, nós não oramos. Falamos com um, com dois, com três, mas para falar com Deus é uma dificuldade. Falamos com o filho, com a esposa, com o tio. Falamos com o parente, com o patrão, com o companheiro de trabalho. Mas para falar com Deus é uma luta tremenda. E Deus está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu abrirei o céu. A oração ela é tão importante que no capítulo 11, versículo 1 de Lucas, Jesus ele foi para um lugar para orar. E quando ele acaba de orar, os seus discípulos se apresentam a ele e perguntam: mestre, nos ensina a orar. Veja que os discípulos não perguntam e não pedem para Jesus para que Jesus ensinasse eles a pregar, a cantar, a louvar, a tocar, a dirigir. Eles pedem para Jesus dizendo: me ensina a orar. Porque eles viram que a oração é muito importante. Agora o que vai chamar a atenção é que os discípulos vão falar para Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Ou seja, a oração é tão importante que o profeta João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Veja que o profeta João Batista é profeta, só que não ensinava a profetizar, não ensinava a pregar, não ensinava a tocar, não ensinava a dirigir. João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Os discípulos de Jesus, percebendo, ficaram com vontade e disse: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Aleluia. Quem não sabe orar, peça para Jesus: Jesus, me ensina a orar, que ele ensina. Não peça para Jesus: me ensina a pregar. Não peça para Jesus: me ensina. Peça para Jesus: me ensine a orar. Sabe por quê? Porque enquanto você está orando, Jesus vai te ensinar, aleluia, a tocar. Enquanto você está orando, Jesus vai te ensinar a pregar. Enquanto você está orando, Jesus vai te ensinar a dirigir. Enquanto você está orando, Jesus vai te ensinar a evangelizar. Se preocupe em orar, que as outras coisas Jesus te ensina. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar.
A oração é tão poderosa que Isaac, quando ora, no capítulo 25, Deus abre a madre de Rebeca e ela concebe e dá luz a 2 filhos, dupla honra. A oração é tão poderosa que quando Ana ora pedindo a Deus um filho, Deus abre a madre, ela concebe o filho, coloca o nome de Samuel, que exerceu tríplice ministério. A oração é tão poderosa que em 1 Reis capítulo 18, verso 36, Elias ora e fogo cai do céu. A oração é tão poderosa que Neemias, no capítulo 1, ele ora e jejua, Deus quebranta o coração do rei e dá todo o conforto para Neemias ir a Jerusalém para edificar os muros. Você não pegou não, né? A oração é tão poderosa que quando Jó está orando pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Em Atos 12, a oração é tão poderosa que quando a igreja está orando na casa de Marcos, a Bíblia diz que Deus envia o anjo na cadeia, liberta Pedro para a glória de Deus. Se Deus fez com Isaac, se Deus fez com Ana, se Deus fez com Elias, se Deus fez com Neemias, se Deus fez com Jó, se Deus fez com Pedro, Deus vai fazer na tua vida também. Deus vai fazer na tua casa também. Deus está procurando pessoas. Deus não está procurando pessoas que pregam bem. Deus não está procurando pessoas que tocam bem. Deus não está procurando pessoas que se vestem bonito. Deus está procurando pessoas que ora, que ora, que ora, que ora. Se humilhar, orar e buscar a minha face. Isso aqui chama atenção. Buscar a minha face. Veja que Deus está dizendo que para abrir o céu, repreender o gafanhoto e repreender a peste, Deus não está dizendo, busquem a minha bênção, busquem a minha mão. Deus está dizendo, busquem a minha face. Deus não disse busquem a minha bênção. Deus não disse busquem a minha mão. Deus não disse busquem o que eu posso fazer. Deus está dizendo busquem a minha face. O que significa isso? Significa buscar relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Significa buscar comunhão com Deus. Buscar a face de Deus é buscar o próprio Deus. É dizer, Deus, chega perto de mim. É buscar intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Deus não está dizendo para buscar suas bênçãos. Deus não está dizendo para buscar a que as suas mãos podem fazer. Não, está escrito, buscar a minha face. A minha presença, intimidade, comunhão e relacionamento. Só que hoje parece que mudou, né? Hoje as pessoas querem buscar as bênçãos e não o dono da bênção. Quer buscar só o que a mão de Deus pode fazer e não o dono da mão. Irmão, se eu buscar a bênção de Deus, uma hora a bênção é perecível, vai embora. Agora, se eu buscar alguma bênção de Deus, Ele até me dá a bênção, mas uma hora ela se perde. É perecível. Enquanto estiver na terra, tudo é passageiro. Alguém pode tirar. Agora, a presença dele na minha vida, ninguém tira. Se eu buscar a bênção, dependendo do lugar onde eu estiver, a bênção não vai estar comigo não. O carro não vai estar comigo, o filho não vai estar comigo, a esposa não vai estar comigo. Aquilo que eu conquistei não vai estar comigo. Agora, a presença dele vai estar comigo aonde eu estiver. Por isso ele diz, buscai a minha face, a minha presença, intimidade, comunhão e relacionamento. A pergunta é,
O que nós estamos buscando? A Deus ou as bênçãos de Deus? Isaías 55:6 ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor. No Salmo 27:8 o salmista Davi vai dizer: tu disseste, buscai a minha face. O meu coração disse, a tua face buscarei, ó Senhor. Quem busca a Deus tem a bênção de Deus. Quem busca a Deus tem as bênçãos de Deus. Quem busca as bênçãos de Deus não tem a Deus. Eu prefiro mais o Deus do que o Deus da bênção. Eu prefiro mais Deus do que as bênçãos de Deus. Porque se eu tenho Deus, eu tenho bênção. Se eu tenho Deus, eu tenho cura. Se eu tenho Deus, eu tenho livramento. Se eu tenho Deus, eu tenho descanso. Só que nesse século tá difícil alguém buscar a face de Deus. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Só que estão trocando. Estão buscando as coisas acrescentadas e depois o reino de Deus. O que adianta ter as bênçãos de Deus e não ter o Deus da bênção? O que adianta? Deus faz isso e aquilo, Deus faz. E ele? Não quer ele não? Você não quer Deus não? Você não quer ele dentro de você pelo Espírito de Deus não? Você prefere mais a bênção dele do que ele? Deus está dizendo para o povo: só tem uma chance do céu se abrir. É buscar a minha presença, a minha face, um relacionamento comigo. Terceiro, se converter dos seus maus caminhos. O que significa a conversão? Mudança de direção, mudança de postura, mudança de visão, mudança de comportamento, mudança de palavra. Deus está dizendo: só tem uma forma do céu se abrir: se convertendo dos seus maus caminhos. É dar uma volta de 180, não de 180, não de 360. É você mudar. Você quer ver o que é conversão? Conversão é isso aqui, ó. Tiago 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que agia com falsidade, não haja mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostrava perante ídolos, não se prostre mais. Aquele que fornicava, não fornique mais. Aquele que mente, não minta mais. E por aí vai. Isso é conversão. E é isso que Deus está pedindo para o povo na época de Salomão fazer quando ele fechasse o céu para que a chuva não caísse na terra. Só tinha uma forma de o céu se abrir: se convertendo dos maus caminhos. Por isso é que o céu está fechado para alguns ó, faz tempo. Deus está pedindo: larga o pecado e não larga. Deus está pedindo: sai desse relacionamento e não sai. Deus está pedindo: anda de verdade e não anda. Deus está pedindo: muda as atitudes e não muda. Deus está pedindo: muda a direção, não muda. Deus está pedindo: muda a tua visão, não muda. Deus está pedindo: muda o teu comportamento e a pessoa não muda. Por isso que o céu está fechado até agora. Mas se a partir de hoje você se converter dos teus maus caminhos, o céu vai se abrir e Deus vai sarar a terra.
A promessa é 3, eu acabo agora. Primeira promessa. Então ouvirei dos céus. Não existe céu fechado para quem se humilha. Não existe céu fechado para quem ora. Não existe céu fechado para quem busca relacionamento com Deus. Não existe céu fechado para quem se converte. O céu vai estar aberto para quem fazer essas 4 atitudes nessa noite. O céu aberto. Segundo, perdoarei os seus pecados. Não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem pecado que Deus não jogue no mar do esquecimento. Deus não quer saber e não se importa com qual pecado você cometeu. O que Deus quer saber é se você está arrependido desse pecado. Então Deus perdoará os vossos pecados. Terceira resposta: sararei a vossa terra. Sararei a vossa terra. Ou seja, a terra doente vai ser curada. A terra seca vai ser curada. A terra que não produz fruto vai voltar a produzir fruto. Glória a Deus. Tem terra seca que Deus vai curar aqui nessa noite. Tem terra seca, se humilhar e orar, buscar a face de Deus e se converter, a partir de agora, Deus vai curar essa terra seca. Amém? Deus nessa noite está procurando alguém que se humilhe na sua presença. Deus nessa noite está procurando alguém que ore sem formalidade. Deus nessa noite está procurando alguém que busque a sua face, intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Deus nessa noite está procurando alguém que se converta dos seus maus caminhos. A partir de hoje não bebo mais. A partir de hoje não fornico mais. A partir de hoje não adultero mais. A partir de hoje deixo de fazer as coisas erradas para fazer as coisas certas na presença dEle. Deus vai ouvir do céu a tua oração. Vai perdoar os teus pecados e vai sarar a terra. Nessa noite tem alguém que você ouviu a palavra de Deus e só tem um jeito de Deus resolver alguns problemas. E você ouviu hoje. E você gostaria de entregar a vida para Cristo hoje. Entregar de corpo, alma e espírito ao Todo-Poderoso. Tem alguém? Tem alguém que nessa noite que ouviu a palavra que a receita está aqui, ó. Orar, se humilhar, buscar a face e se converter. Deus ouve do céu, perdoa pecado e sara a terra. A proposta está aí. Aceita quem quer. Se aceitar, Deus vai sarar a terra. Vai perdoar pecado. E vai ouvir a tua oração. Tem alguém em nosso meio? Não tem? Deus abençoe. Quero agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu nessa noite de poder estar ministrando a palavra de Deus aqui. Eu tenho um canal no YouTube, é Evangelista Alexandre Silva. Acessa lá. Tem uns vídeos que eu coloco lá, uns pedaços, ou o vídeo todo. Deus vai edificar a sua vida com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique com essa palavra. Deus, ele mostrou o problema para Salomão, mas também mostrou as atitudes que resolvem o problema. Amém? Deus abençoe. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia.
as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, encho as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levar